Fala galera, vamos começar mais um tema e esse tema costuma aparecer em provas, seja prova de escola, de vestibular, concurso. Então é mais um daqueles temas que você precisa ter as devidas informações para não se surpreender negativamente. Então presta atenção, eu garanto e com essa aula você consegue, sim, acertar todas as questões relacionadas ao período joanino. Esse é o tema, período joanino. Vamos entender o que foi esse período, como ele aconteceu e os principais acontecimentos. É aquela ideia. Para a aula não ficar muito longa, eu vou dividir em duas aulas. A gente tem essa e a outra aula para conseguir ver tudo que é importante desse período. Tranquilo? Vamos lá. E aí, professor? Quais são as informações iniciais? O que é que eu preciso saber desse período? Você precisa entender o que é que significa. O que é o período joanino? O período joanino é quando Dom João, vou só colocar aqui uma para destacar, pronto. É quando Dom João, quem era Dom João? Era rei de Portugal. Ele veio, ele saiu lá da Europa, lá do seu país de Portugal, e veio para o Brasil. Veio morar aqui no Brasil. Esse período ficou conhecido como período joanino. O resumo, que foi o período joanino, é quando o rei de Portugal e sua família e seus amigos mais próximos saem de Portugal e vêm morar aqui no Brasil. Professor, por quê? É isso que a gente vai entender nessa aula. Por que que o rei de Portugal precisou sair lá do seu país e acabar vindo morar aqui em solo brasileiro. Mas para isso você precisa ter esse lembrete aqui, ó. Lembre-se. Nesse momento, temos aí a relação entre Portugal e Brasil. Qual era a relação? Portugal era a metrópole. Professor, o que seria a metrópole? Seria a figura do conquistador. Já o Brasil seria justamente a colônia. O Brasil seria a colônia, ou seja, o Brasil seria a figura do conquistado. Então, está aí a relação entre Portugal e Brasil. Portugal era a nossa metrópole. Por quê? Porque Portugal conquistou, dominou o Brasil. O Brasil era colônia de Portugal, porque foi conquistado. Aí eu coloquei uma imagem aí para vocês terem uma noção de Dom João. Uma imagem, esse bonitão aí mesmo. Essa é a imagem de Dom João, o rei de Portugal, que precisou sair da Europa e vir morar aqui em solos brasileiros. Tranquilo? Então, essas são as informações básicas, iniciais. Vamos continuar. Tem muita coisa, tem muitas informações ainda nessa aula. E aí? Você precisa entender o contexto, o porquê que Dom João precisou largar o seu país. Para isso, vamos lá ver o contexto. A Europa, naquele momento, estava vivenciando uma guerra, um confronto. De um lado, você tem a França, do outro lado, você tem a Inglaterra. Então, existia esse conflito entre França e Inglaterra. O porquê? Qual o motivo? Eles estavam disputando aí a hegemonia.
Para quem já é meu aluno há um certo tempo, sabe que eu adoro essa palavra. Mas para quem não é, hegemonia aí você pode resumir em poder. França e Inglaterra estavam disputando aí para ver qual era a nação mais poderosa. Quem tinha a hegemonia do mundo naquele momento? Professor, e aí? Estou conseguindo entender a relação com Portugal e o Brasil, não. Calma, você já vê a relação. É nesse contexto que aparece uma figura muito importante para a história. Quem é esse cara? Napoleão Bonaparte. Também coloquei uma imagem de Napoleão para você ter essa imagem aí na sua cabecinha. Professor, Napoleão, e aí? O que foi que aconteceu de importante? Vamos lá. Napoleão, ele era o governante da França. No momento dessa briga entre França e Inglaterra para ver quem era a nação mais poderosa, a França era governada justamente por Napoleão Bonaparte. Napoleão, em meio a esse conflito, ele teve uma ideia genial, uma estratégia que ficou conhecida como bloqueio continental. Como assim? Bloqueio continental. Presta atenção. O bloqueio continental ele é feito pela França de Napoleão, que vai bloquear a Inglaterra, que vai isolar a Inglaterra. Só não entendi. Fácil. Napoleão Bonaparte, naquele momento, comandava simplesmente o maior exército, o exército mais poderoso do mundo. Então, Napoleão ele deixou bem claro, ó, a Inglaterra não pode ter relação com nenhum outro país. Quem tiver relações econômicas com a Inglaterra vai se ver com o exército francês. Em outras palavras, Napoleão, com o bloqueio continental, ele vai ameaçar o mundo. Todo e qualquer país que tiver relação com a França está proibido de ter relação econômica com a Inglaterra. Isso foi o bloqueio continental. O objetivo desse bloqueio era justamente enfraquecer a economia inglesa. A ideia de Napoleão era essa. Ao isolar a Inglaterra, ao não deixar a Inglaterra ter comércio com outros países, eu consigo enfraquecer a economia inglesa. Enfraquecendo a economia inglesa, o caminho fica livre para quem ser a nação mais poderosa, a França. Então, essa foi a estratégia genial de Napoleão, o tal do bloqueio continental, que vai tentar a todo custo isolar a Inglaterra, não deixar a Inglaterra ter relação econômica com nenhum outro país. O objetivo, é claro, é enfraquecer os ingleses e, com isso, fortalecer mais ainda a França. Mas nessa história entra Portugal. Eu costumo brincar em sala de aula que Portugal era safadinho, ó. Professor, como assim? Portugal tinha relação tanto com a Inglaterra, como também tinha relação com a França. Então, Portugal, de Dom João, o rei Dom João, tinha relação tanto com os ingleses, como também com os franceses. Então, nessa história, Portugal resolve furar o bloqueio continental. Ou seja, Dom João não vai respeitar o tal do bloqueio continental. Vai continuar tendo relação com a Inglaterra. E aí?
Qual era a promessa de Napoleão? Quem furar o bloqueio vai sofrer a invasão das tropas napoleônicas. E foi isso que aconteceu. Quando Portugal desrespeita o bloqueio, Napoleão toca o pancadão. Uva me invadir e uva me invadir. A invasão das tropas francesas. Eles vão invadir quem? Ora, quem? Portugal. Por quê? Porque Portugal desrespeitou o bloqueio continental. Com isso, em meio a essa invasão, Dom João, a família real portuguesa, liderada por Dom João, a família real portuguesa, liderada pelo rei Dom João, vai o quê? Vai fugir. Eles vão tocar com outro sucesso. Sair voado, vamos sair voado. A família real portuguesa precisou fugir, sair às pressas da Europa, e nessa fuga eles vão sair justamente de Portugal e estão vindo para onde? Estão vindo para a sua colônia mais rica, para a sua colônia mais próspera. E qual era essa colônia? Justamente o Brasil. Com isso, nós temos aí essa fuga, quando Dom João chega ao território brasileiro, temos aí o nascimento do chamado período joanino. Período em que Dom João, o rei de Portugal, e sua família e seus amigos mais próximos tiveram que vir morar em solo brasileiro. Para quem gosta de data, o período joanino, ele começa em 1808 e vai até 1821. Então, essa é a aula para entender o porquê, como começou o período joanino. Na nossa próxima aula, vamos ver os principais acontecimentos históricos desse período para a história do Brasil. Beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, um cheiro no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau, galerinha!